A graça e a paz do Senhor Jesus seja seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Essas verdades tão poderosas que tem poder de nos transformar, de mudar as nossas vidas. A palavra de Deus não volta vazia, não é verdade? Mas antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E hoje não será diferente. Tem algo da parte de Deus para a sua vida, para sua família, para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar mais da sabedoria de Deus. Nesses dias estamos mergulhados no livro de Provérbios. Nós chegamos agora no capítulo 24 e tem muito de Deus para nós hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós apenas nos rendemos a Ti, sabendo que tudo vem de Ti. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o entendimento, dá-nos a revelação espiritual das verdades da Tua palavra. Edifica-nos hoje com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Vocês tenham um dia muito abençoado, na graça do Senhor. Não é por acaso você está aqui, viu? Com certeza Deus te trouxe aqui, porque Ele quer ministrar ao seu coração. Vamos lá, capítulo 24, versículo 1. Não tenha inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Não tenha inveja daqueles que são malignos. Não queira nem mesmo estar perto deles. Tem pessoas que valorizam demais essas pessoas aí, talvez famosas, e elas são cheias de morte, cheias de mal. Tem gente que dá crédito, ouvem as suas músicas, são influenciados e nem está percebendo negativamente. Por quê? Porque não estão tendo o quê? A sabedoria. A sua inspiração é estar perto de gente cheia do Espírito, cheio de Deus. Esse tem que ser o seu alvo de vida, estar perto daquele que tem a graça de Deus, o favor de Deus, tem algo da parte de Deus para transmitir para a sua vida. Versículo 2, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Então, a Bíblia está dizendo para nós nem estarmos com esses, né? Versículo 3, um ponto muito importante nesse capítulo. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. É um versículo que você pode decorar. Então, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Versículo 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, né, os quartos de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Uau! Então veja, quando sua casa é edificada na sabedoria, né, ela é firmada na inteligência, você recebe o conhecimento de Deus para a sua casa, até mesmo a Bíblia está dizendo que vai ter bens materiais. Vão ser acrescentados vindo pela sabedoria de Deus. Por isso que nesses dias o nosso foco tem sido sempre falando daquilo que é prioritário. O que é prioritário? O que é o mais importante? O que é o principal que você precisa fazer na sua vida? Buscar a sabedoria de Deus. Buscar o conhecer a Deus. Buscar ter um relacionamento com Deus. Em outras palavras, o fato de você ir até o Senhor te faz se relacionar com Ele, te faz aprender dEle e faz com que você seja transformado a cada dia, mudado a cada dia. Eu tenho certeza que essas palavras estão sendo semeadas no seu coração nesses dias, estão produzindo o quê? Uma transformação espiritual, mesmo que você às vezes não veja. Mas com certeza Deus está trabalhando, Deus está mudando. São sementes, a Bíblia diz que a palavra dele é essa semente. Então a semente está sendo plantada, então a semente também vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Né? Eu me lembro um dia, meu filho era pequeno, e eu cheguei para ele e falei, filho, você está crescendo. Aí ele olhou para ele mesmo assim, e falou assim, não estou vendo não. Mas a gente que está de fora, às vezes percebe que o menino está crescendo, não é verdade? Então, eu quero dizer para você, não é neutro o que você está fazendo aqui. Ouvir a sabedoria é algo espiritual. Ouvir a palavra tem poder de nos transformar,
tem o poder de fazer com que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Por isso é tão precioso quando você para ouvir, para receber, para ler aqui. Nós estamos lendo juntos aqui esses capítulos do livro de Provérbios. Isso tudo tem poder espiritual. Tem havido com certeza transformação. E Deus está te atraindo para as coisas dos céus. E você, talvez no seu dia a dia, quando você está diante de uma situação, você está falando: Senhor, me dá sabedoria agora. Me dá sabedoria. Eu estou assim, em todo momento eu falo: Senhor, eu preciso da sua sabedoria. Como é que eu faço nisso aqui? Me ajuda, Senhor. E tem sido uma grande bênção. Meu coração realmente tem se enchido de fé, né? E quando eu vou aconselhar alguém, eu falo: olha, vamos orar por sabedoria. Mas eu estou precisando de dinheiro. Eu falei: pois é, Deus vai te dar sabedoria para você ter o dinheiro. Esse tem sido o meu conselho nesses dias para aqueles que estão próximos de mim, né? Então veja, por quê? Porque é a verdade da palavra de Deus e nós somos edificados, né, com essa sabedoria do alto. Então, vou repetir: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Versículo 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então não é algo físico, é algo espiritual. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que nós éramos naturais e agíamos como pessoas naturais. Mas quando nos convertemos, nós nos tornamos espirituais. E agora, o nosso conhecimento não pode ser simplesmente natural. Tem que ser um conhecimento espiritual. Então, a sabedoria antes que nós tínhamos natural, ok. Mas a mais importante é a espiritual. Então, é ela que nós precisamos. É dela que nós precisamos para viver, de fato, uma vida abundante nessa terra. E quem é a sabedoria? A sabedoria é Cristo. É o que Cristo tem para nós como filhos. Agora, como espirituais que nós somos, nós agimos de forma espiritual, não é? Paulo falou: olha, eu não chego diante de vocês com demonstração com palavras, mas sim demonstração de poder. Ou seja, o que está movendo o coração de vocês não é simplesmente a minha sabedoria no falar, mas com certeza é o poder de Deus que está operando. É o agir de Deus que está tocando o seu coração. Então não tem nada a ver com minhas palavras, com a sabedoria, por um conhecimento humano, mas tem a ver com o poder de Deus. É esse poder que nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz que mais forte é o sábio do que o que tem força física, né? E o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Sempre na unidade a vitória, né? Sempre nessa unidade há uma força. Principalmente, claro, na unidade espiritual. Quando você tem conselhos de pessoas de Deus, isso vai te fazer vencer, né? Agora, cuidado para ouvir conselhos do mundo, de pessoas que não conhecem a Cristo. Vai parecer talvez uma coisa boa, mas toma cuidado para você não ser enganado. Ouça conselhos daqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que podem aconselhar da parte de Deus. 7. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Então, a sabedoria é algo que tem, na verdade, para aqueles que são do Senhor, aqueles que se converteram e que agora tiveram experiência com o Senhor e recebem essa sabedoria, essa revelação de Cristo. 8. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Então, quem faz o mal vai colher esse título, essa identidade, e isso é a consequência de andar pelo caminho do pecado. Os desígnios do insensato são pecado. E o escarnecedor, que é o zombador, é abominável aos homens. Então, quem é zombador vai ser detestável aos homens. Os homens vão ver com desprezo, não é? Versículo 10. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Claro que uma vez que você está fraco, uma vez que você se mostra fraco,
na sua angústia, é porque realmente não tem força. Mas, de fato, nós não temos força, não é verdade? Esses dias eu postei algo falando sobre isso, né? E que Paulo orou 3 vezes para que o espinho da carne saísse, né? E a Bíblia diz que a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, né? Até fiz assim para as pessoas não se esquecerem, né? Que a graça de Deus é suficiente. Essa foi a resposta que eles tiveram, ou que Paulo teve, no momento da sua fraqueza. Mas aí o texto continua dizendo, diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? Na fraqueza do homem, Deus manifesta a força. Por isso, no dia da angústia, você não precisa se mostrar fraco, sabe por quê? Porque você tem a força do Espírito. Você tem a força espiritual. E essa força te faz vencer. Essa força te faz realmente avançar. Essa força espiritual. Veja, nós em nós mesmos somos fracos. Nós em nós mesmos somos pó, somos debilitados. Temos inúmeras fraquezas. Porém, na força do Senhor, nós somos um gigante. Somos um gigante. Temos a força sobrenatural para vencermos, para rompermos as batalhas, não é? E, por sinal, ontem, né, minha esposa estava assistindo ali Casa de Davi, né, o último capítulo. Não vou contar a história se você não assistiu, mas sabe, você vê ali um homem, né, que é Davi, com aquela postura tão forte, mesmo sentindo medo, sentindo talvez ali aquele desconforto, mas ele foi para a batalha. Você sabe, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser aqueles que, diante das angústias, diante das pressões, diante das diversidades, nós temos um Deus que é a nossa força. O Senhor é a sua força, meu irmão. O Senhor é a sua força, minha irmã. Nós temos uma força espiritual. Por isso que as pessoas vão perceber em nós algo diferente, porque não é uma força natural, não é uma capacidade natural mais. Agora é uma força espiritual que inunda as nossas vidas para as batalhas, para aquilo que está à nossa frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Então, vá lá ajudar aqueles que estão indo para o caminho do mal. Então, que nós sejamos esses instrumentos de salvação, aqueles que vão realmente levar a palavra do Evangelho para trazer vida àqueles que estão indo para o caminho da morte. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma. Então, se você ficar lá, não sei, eu não quero ir, ou isso ou aquilo, sabe, Deus sabe todas as coisas. E ele ainda diz, não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Se você ser um cooperador, se você for aquele instrumento nas mãos de Deus, com certeza você vai ser recompensado pelo Senhor, né? Pelo fato de você ser um instrumento dele. Esse é um privilégio de ser usado pelo Senhor, de ser boca de Deus, de ser um canal de Deus na vida de outros. Vai lá resgatar aqueles que estão indo para a morte, né? Em nome do Senhor Jesus, não é? Filho meu, saboreie o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Olha a ilustração que ele usa. Vai lá saborear o mel. Vai, pega o favo e veja quanto é doce para o seu paladar. E aí o versículo 14, é a continuação. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Em outras palavras, a sabedoria é doce. A sabedoria é algo agradável. E o fato de nós estarmos aqui, nós estamos tendo esse momento agradável. Esse momento de receber da parte de Deus. Assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro. Ou seja, um futuro brilhante. E não será frustrada a tua esperança. Ou seja, aquilo que você espera, você vai receber da parte de Deus. Quando você saboreia, quando você vai e você se alimenta da sabedoria que vem da parte de Deus. Isso traz bênçãos
para a sua vida, né? Vai trazer um bom futuro, futuro de sucesso, futuro brilhante. Apenas se volte para a sabedoria do Senhor. Versículo 15. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Essa é a graça de Deus. Se nós caímos, o Senhor vai nos levantar. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Não tem força. Nós temos força para levantar porque é o Senhor nos levantando, é o Senhor nos sustentando. Mas o perverso não tem. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije teu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. É normal crianças rirem de outra criança que caiu. Isso é normal, compreensível. Não é por causa da maldade, claro, do coração. Mas não deveria. Porém, você não é aquele que fica rindo da desgraça do outro. Entende? Do seu inimigo ali que caiu. Né? Você não faz isso. Ok? É sabedoria. Não te aflinja por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Mais uma vez, não tenha inveja dos perversos. Porque o maligno não terá bom futuro. E a lâmpada dos perversos se apagará. Ok? Então, mantenha o seu coração focado. Se o ímpio tem o que você não tem, o que você gostaria de ter, não se preocupe com a vida deles. Preocupe em buscar sabedoria. Preocupe em ter o coração para as coisas dos céus. Se preocupe a voltar-se para as coisas do alto. Não para as coisas dessa terra e nem para as pessoas. Mais uma vez, Deus está falando, tira os olhos dessas pessoas do mundo. Tira os olhos das pessoas perversas. Coloca os olhos em mim, em outras palavras. É o que o Senhor está nos ensinando aqui. Não tem motivo de você invejar daqueles que vão cair no buraco ali na frente. De que estão indo para o caminho de morte. Tenha um coração voltado para mim. É o que o Senhor quer nos ensinar aqui com a palavra de Deus. Versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, ou seja, a autoridades. E não te associe com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição. Claro, a revolta vai produzir perdição. E a ruína virá daqueles dois. Quem a conhecerá? Ou seja, de Deus e das autoridades. Então veja, não se associe com gente revoltoso contra as coisas de Deus, claro, contra as coisas do alto, né? Então, sabe, não é esse caminho, não andamos por esse caminho. Nós somos aqueles que trazem a paz, em nome do Senhor Jesus. 23. São também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que é essa parcialidade? É tomar partido. Presta atenção, porque nós estamos vivendo isso nos nossos dias, no nosso país, no Brasil, ok? Parcialidade no julgar não é bom. Olha o 24. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações, né? Então, não é coincidência o que nós estamos vendo na nossa terra, com certeza, por causa disso. Porque está dizendo do perverso que ele é justo. Você está entendendo? Eu só estou falando o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Por quê? Porque a Bíblia diz, e hoje esse que está falando que o perverso é justo, está sendo maldito pelo povo e detestado pelas nações. Versículo 25. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Uau! Que se levante esses que conseguem chegar até esses que julgam de uma forma errada. Em nome do Senhor Jesus. E sobre esses que estão lutando, né, para que haja uma justiça, eu quero dizer que acharão bem e virão grandes bênçãos. Olha a recompensa. Isso é a palavra de Deus. Versículo 26. Como o beijo dos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo. E depois edifica a tua casa. Então prepara tudo
para que a sua casa ande bem. Prepare tudo aquilo que é ser necessário para que haja uma boa edificação da sua casa. Ok? 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os seus lábios. Não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Ou seja, não pague o mal com o bem. E nem quando a pessoa faz mal, não pague com outro mal. Seja alguém que pague, na verdade, o mal com o bem. Seja aquele que abençoa, sempre. Esse é o coração de Deus. E por fim, os últimos versículos falam mais uma vez dos preguiçosos. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para ter uma soneca, né? Tosquenejar. Um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Mais uma vez, nós já falamos aqui várias vezes, não é? Daquele que não se levanta para trabalhar. A Bíblia está nos mostrando, está nos ensinando que o homem deve trabalhar. Esse é o propósito de Deus, né? Mas o preguiçoso não quer saber disso, ok? Mas que Deus possa nos dar essa sabedoria nesses dias, para tudo aquilo que Deus tem para nós, que a nossa casa seja edificada nessa sabedoria. Nós falamos aqui no início, né, da importância de edificarmos a nossa casa na sabedoria, porque é na inteligência que ela se firma, e com isso vem até bênçãos financeiras decorrentes de uma sabedoria, de uma casa edificada. E eu quero orar por você e declarar em nome do Senhor Jesus que você vai ter a sabedoria dos céus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que sobre eles há a sabedoria dos céus, ao saber espiritual, ao saber da parte de Deus. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus para que haja revelação, que haja pleno conhecimento da tua verdade, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que os olhos dos meus irmãos sejam abertos nesses dias, para conhecer o Senhor, para ter a sabedoria dos céus, para ter experiências com o Senhor como nunca tiveram. Em nome do Senhor Jesus, que haja grande edificação na vida deles, na casa deles, em o nome do Senhor Jesus, e que eles experimentem do Senhor como eles nunca experimentaram, e eles possam ter as bênçãos dos céus sobre a casa deles, como eles nunca tiveram. Senhor, dá a eles uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da glória de Deus, cheia da presença do Senhor, e que eles possam cada dia mais desfrutar da glória e da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebe, diga amém. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Espero que você tenha sido edificado, que tenha sido inspirado, pelo menos para dizer: Senhor, me dá mais sabedoria, me dá mais entendimento da tua palavra. Se nesses dias eu estiver te ajudando a pelo menos a orar por mais sabedoria, então eu já estou cumprindo o meu papel aqui, porque com certeza quem pede, recebe. E com certeza você vai receber e desfrutar da sabedoria do alto em nome do Senhor Jesus. E agora eu peço a você que, claro, compartilhe com outros. Você foi abençoado, abençoe outros. Você foi edificado, edifica outros, compartilhando essa mensagem, mesmo seja pelo Instagram ou mesmo pelo YouTube, né, onde ficamos ali, deixamos ali gravado, tá bom? Então vai ser uma bênção, porque nós estamos expandindo a palavra de Deus, estamos espalhando, amém? Bom, com relação a amanhã, né, nossa live vai ser em um outro horário, eu ainda vou definir, nós não vamos poder fazer às 7 como de costume, mas eu vou pôr no nosso grupo, né, se você está no nosso grupo, né, Histórias Princípios da Palavra de Deus, da Bíblia, então você vai receber lá. Também vou colocar aqui o horário que vai ser amanhã, tá bom? Sexta-feira, vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Mas mesmo se você não conseguir ao vivo, depois você pare para ouvir,
com certeza vai te edificar e vai te abençoar muito esse próximo capítulo do livro de Provérbios, amém? Deus abençoe vocês e que a graça e o favor seja sempre abundante sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.